Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Maurício Harger, diretor-geral da CMPC. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Maurício. Obrigado, Osiris. Um prazer estar aqui novamente. Um prazer todo nosso. Vamos contar um pouco dessa história, que aqui para o Rio Grande do Sul, acho que começou lá em 2009, era Aracruz antes. Eu, na minha meninice, sou criado aqui na Zona Sul de Porto Alegre, lembro da Borregar, das polêmicas que existiam à época, não existiam ainda os filtros, né, de contenção, o meio ambiente tinha um litígio, depois foi se contornando isso tudo. Foi Aracruz antes de ser CMPC, 2009 a chegada dela aqui no estado, né, Maurício? Sim, a CMPC está completando uns 13 anos de estar no Brasil, com a chegada aqui no Rio Grande do Sul, através da aquisição da Unidade Industrial Guaíba, que teve vários acionistas, como você bem menciona, alguns lembrados de maneira não tão positiva. Né? Depois mudou isso depois um pouco. Mudou completamente. Hoje em dia, o que era uma recordação negativa, hoje em dia nós somos a marca sustentável do Rio Grande do Sul, o maior projeto ESG sendo executado. Isso é maravilhoso, porque na época da década de 70 era Borregar, né, e tinha o problema todo do cheiro, no final de tarde e tudo mais. Tinha uma campanha, tinha um grande ambientalista nosso, Lutzenberger, que é uma legenda, que trabalhou muito essas questões, depois acabou trabalhando lá e instalando os filtros que foram melhorar, era uma fase. Né? Depois foi celulose rio-grandense, Aracruz, até chegar a CMPC aqui, que tem base no Chile, né? Sim, uma empresa centenária, completou 103 anos, uma empresa que ainda tem controle familiar, apesar de ter ações cotadas na Bolsa Chilena, o que traz essa perenidade, essa visão de longo prazo e o propósito da família, muito alinhado, inclusive, com a demanda da sociedade hoje em dia, de sustentabilidade, educação, geração de renda. O que mudou de 2009 para hoje? A gente vive um momento de expansão, né? O mercado também oscila muito, o mercado da celulose, né? Muitos produtos foram criados a partir daí, ela está no dia a dia de todos nós, né? Mas da planta adquirida pela Aracruz para hoje, o que mudou nesse tempo? O que veio mudando? Mudou muito, né? Então, a CMPC entrou no Brasil adquirindo esta unidade industrial num momento em que a indústria de celulose no Brasil estava sofrendo uma crise de liquidez, em decorrência de alguns derivativos, algumas operações financeiras com derivativos. Então, venderam essa unidade industrial, era uma unidade industrial que produzia 400 mil toneladas, mais ou menos, e no decorrer desses 13 anos, então, fez o maior investimento privado do Rio Grande do Sul, que é a linha Guaíba 2, foi um investimento de 5 bilhões de reais, multiplicou a produção de 400 mil para algo como 1,8 milhões de toneladas ao ano. No decorrer dos últimos 5 anos, também conseguimos fazer alguns ajustes de eficiência operacional, sustentabilidade, chegamos a recorde de produção, algo como 2 milhões de toneladas, superadas 2 anos consecutivos. Muito aporte também para a sociedade em termos de investimento social, formação de mão de obra. E agora, por último, esse investimento que nós estamos executando, que a gente chama de Bio-CMPC, que é um investimento de 2,75 bilhões de reais, que é o maior investimento de sustentabilidade, ou ESG, do Rio Grande do Sul. Perfeitamente, ESG, que é a palavra da moda, a integração desses processos todos, né? Para onde vai a nossa celulose hoje? A celulose, o maior consumo globalmente é para o papel que a gente chama de tissue, que é o papel para higiene, limpeza e cuidados pessoais. No dia a dia, o papel higiênico, o guardanapo, o lenço de papel, a fralda, o próprio absorvente feminino, esses são os principais usos. O segundo maior uso tem a ver com embalagens, de maneira geral. E aí depois vem impressão escrita. A arquitetura também, as divisórias que tem celulose, né? Exatamente, assim. isso a gente chama de os papéis especiais para arquitetura, porque vai no que a gente chama de melamina, vai no próprio piso laminado, no papel de parede, isso aí tem um uso crescente. Ou seja, vem diversificando bastante, né? E o mais recente, o que tem mais potencial de crescimento hoje em dia é a indústria têxtil. Têxtil. Indústria têxtil, né? Então a celulose solúvel, que a gente chama, ela tem crescido muito, grandes investimentos, cresce 2 dígitos ao ano e tem potencial de substituir a fibra por uma fibra natural, que a gente fala, né? Sim, sustentável também. Sustentável, né? Eu estive recentemente na Europa, já tem algumas marcas renomadas que começam a destacar os produtos na prateleira, eles escrevem organic. Sim, organic. É um selo, no caso. Selo. Selo sustentabilidade. Que vem da celulose, né? Que é uma fibra renovável, biodegradável, reciclável. E fora que o processo de fabricação
ele é economia circular, ele não é poluente como talvez ainda algumas das indústrias têxteis. É mais caro produzir o sustentável? Ele, de maneira geral, com o decorrer da maturidade dos processos e evolução tecnológica, ele pode até chegar a ser mais barato, porque você acaba tendo alguns ganhos de valorização de subprodutos. Quando você incorpora um conceito completo de sustentabilidade, o que era para ser um resíduo, o que era para ser um desperdício, você começa a valorizar ele, ganhar valor, botar valor agregado, gerar bioenergia, gerar um material para paisagismo. Sim, porque não se perde nada, né? E aí isso faz com que você tenha a possibilidade de tornar o processo equilibrado. Não se perde nada no final do processo. O que é resíduo vai para a bioenergia. Um bom desenho de uma planta industrial, de uma unidade industrial, é isso, né? O que a gente, na Europa, se fala muito de biorefinaria, inclusive. Uma indústria de celulose, uma unidade industrial, a gente fala uma biorefinaria porque ela acaba tendo vários outros agregados e subprodutos que geram valor, criando um hub colaborativo de valor agregado e tende a ter, então, uma competitividade bastante adequada. E fora a garantia de perenidade, né? Ah, sim, sim. Porque o rigor técnico dos órgãos ambientais vai subir. A régua sobe. A régua sobe. Então, quanto mais alinhado com essa tendência, a demanda da sociedade, a perenidade, a chance de longo prazo, sobrevivência no longo prazo e prosperidade no longo prazo aumentam. Né? No ranqueamento mundial, como é que está a nossa planta? Em matéria de tecnologia e funcionalidade. Pós esse investimento do BioCMPC, nós queremos ser a indústria de celulose mais sustentável do Brasil. E aí a gente olha do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, o uso de água, tratamento de efluentes, tratamento de gases concentrados. Somando isso tudo, a gente quer ser a mais sustentável do Brasil. O Brasil também está com grandes investimentos no momento, é superior a 60 bilhões de reais sendo executados, então o Brasil vai continuar sendo um protagonista nesse setor. Quanto foi o investimento para dar esse salto agora que vai ser concluído? Falta 10%, né? Sim, nós estamos no momento com uma execução em torno de 90%. O projeto está com cronograma para partir a partir de 1º de novembro. 1º de novembro. E o investimento foi de 2,75 bilhões de reais. Nossa, é bastante, né? É uma ampliação substancial. Em percentual, amplia quanto? 18%. Bastante, hoje a gente tem produzido algo como 2 milhões de toneladas, então é 18% de aumento de capacidade. Isso aumenta bastante a produção. Né? Isso é relevante. É relevante. Essa nossa produção está sendo exportada para onde? O destino número 1 é a China, depois vem a Europa, os outros países asiáticos ficam numa terceira posição, e aí entre Estados Unidos e América Latina uns 10%. Então temos 30% mais ou menos China, 25% Europa, e assim por diante. No guarda-chuva hoje da CMPC, quantos colaboradores possuem? Empregos diretos gerados entre próprios e terceiros, algo como 6.600 fixos. Sim. Mas o efeito induzido na economia do Rio Grande do Sul, ele supera 45 mil empregos. Porque esses 6.600 vão na padaria, vão no posto de gasolina, usam a escola, compram carro. A CMPC é uma cidade ali. Né? E aí eles geram um efeito induzido na economia, né, superior a 45 mil. Fora impostos. É um multiplicador de 7. É bem relevante porque como a cadeia é longa, vai desde a plantação do eucalipto, da silvicultura, até a exportação no Porto de Rio Grande, essa cadeira induz muito... E ela sai pelo porto próprio, ele sai toda lacustre, né? Toda pelas águas, no caso, né? Nós temos esse privilégio, né? E é um dos efeitos positivos na nossa competitividade global, que a gente pode usar a hidrovia. Do Lago Guaíba à Lagoa dos Patos. Então, 91% da nossa produção é exportada e toda essa produção que é exportada a gente tem um porto privado na unidade industrial do Guaíba, coberto, a gente põe barcaças, leva até o Porto de Rio Grande, de lá exporta por navios. E isso aí reduz custo? Reduz muito, porque ainda cria uma oportunidade que essa barcaça ela passa na volta em Pelotas, a gente põe toras de eucalipto e volta para a unidade industrial. Então, possibilita nós trazermos madeira de uma região que seria inviável, do ponto de vista rodoviário. Né? Ela vem pela hidrovia. Reduz custo, reduz emissões de gás de efeito estufa, tiram 100 mil viagens de caminhões todos os anos das estradas gaúchas. E isso é uma economia fora de série, em matéria de combustível, de trajeto, de tudo, né?
Imagina, 100 mil veículos que você retira de uma rodovia, segurança também, porque tem um deslocamento dessas histórias todas. Né? A gente está conversando com o Maurício Harger, diretor da CMPC, diretor-geral da CMPC, contando um pouco da história desta empresa que está conosco já desde 2009 no Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um breve intervalo, você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Maurício Harger, diretor-geral da CMPC, contando um pouco da história dessa empresa que chegou em 2009, adquirindo a Aracruz Celulose aqui e fez uma verdadeira revolução em toda aquela região ali onde ela está instalada hoje. A CMPC é uma cidade no entorno ali, né? Como é que ela forma hoje os seus colaboradores? Que tem que ter uma integração de processos muito grande, uma planta industrial extremamente complexa, né? Como é que formam os colaboradores? Exato, a gente tem essa peculiaridade, a gente está dentro da cidade, porque como ela se instalou na década de 70, no final da década de 60, acabou a cidade chegando no entorno, gera uma peculiaridade e uma exigência ao mesmo tempo. E mudou muito de lá para cá, né? Mudou tudo ali. Gera muita exigência, né? Sim. Porque hoje o vizinho, ele quer uma operação impecável, que ele não perceba preferencialmente, né? Em contrapartida, tem um impacto econômico muito grande. Então, o município de Guaíba, após investimentos da CMPC, subiu muito no ranking de arrecadação, da sua parte do ICMS e consequentemente, do ISS. A gente tem um programa de formação muito antigo, que é o curso técnico de celulose e papel, tem mais de 40 anos, que originalmente ele era feito numa escola estadual, na cidade de Guaíba, e com a necessidade de modernizar um pouco, alinhar um pouco mais com a exigência da tecnologia, de indústria 4.0, de norma de segurança, a gente acabou transferindo esse curso para o Senai. Isso é recente, tem cerca de um ano. Parceria. Uma parceria com o Senai. O Senai tem experiência. O Senai já, né? tem muita experiência, né? O Senai tem os padrões aí, padrões alemães forma de formação técnica. todos os profissionais da indústria. Sim, tem padrões do tipo alemães, que são hoje referência. Forma gente que vem de fora também. Então a gente fez essa parceria, hoje o curso está lá, então ele é um curso de formação, curso técnico celulose e papel, e nós criamos um segundo estágio. A gente criou um curso também com o Senai de formação de operador CMPC. Então ele tem que ser técnico de alguma das disciplinas, entre elas química, mecânica, elétrica, celulose e papel. Ele vai fazer então o curso de operador CMPC, que já traz toda a nova dinâmica de gestão de melhoria contínua, indústria 4.0, ele entende o processo todo. Né? Entende o processo todo, ele aprende também sobre essas novas disciplinas, a segurança e digitalização, que é algo muito importante nos dias de hoje. Então, ele entra muito mais preparado e entrega muito mais para a gente no dia a dia. Né? A consequência disso é que a gente consegue aumentar muito a mobilidade interna. Carreira. Claro. Carreira. Então, assim, tem uma perspectiva. Agora, é um funcionário extremamente qualificado, porque não é qualquer curso para trabalhar na planta, né? Tem isso. Essa carreira de entrada, que é o operador que a gente chama, ele tem que ter uma formação técnica, né? E aí a gente criou uma trilha de carreira, né? E hoje em dia, em decorrência desse aumento de exigência e o papel protagonista do próprio colaborador, a gente tem índices de promoções internas muito alta, que eram há 3 anos atrás, 14% das promoções eram com funcionários internos, hoje superam 50%. Então, qualquer vaga que a gente abre hoje, mais de 50% é preenchido com gente interna, formado. Consegue aproveitar da região ali para ter uma espécie de braço social junto? Em alta proporção, supera 60%. 60%? É muito isso. E se a gente somar aí as cidades no entorno, Chapeadas... Porque tem a região toda. Aí vai um pouco mais, 60% praticamente Guaíba. Desses 6.600 empregos que a gente chega direto, 2.300 estão dentro da unidade industrial. Os outros, praticamente 4.300, estão nas operações florestais. E aí sim, em 73 diferentes municípios no Rio Grande do Sul. Com a obra, se ampliou bastante, todos os profissionais estão trabalhando ali, porque canteiro de obra sempre requer mais gente, né? Durante a implantação do projeto BioCMPC, que é em cerca de 2 anos, sim, né? A gente aumentou empregos diretos algo como 3.600, e indiretos mais 3.500, mais ou menos. Para que você tenha uma ideia, o que a unidade industrial opera com 2.300 colaboradores, no mês de maio, que nós tivemos uma parada geral de manutenção importante para a continuidade da operação e também para a instalação dos novos equipamentos, chegaram 8.200 colaboradores entraram
na unidade industrial de Guaíba. A gente está falando de equipamentos. Vem da onde esses equipamentos todos? Os equipamentos, ele vem, do ponto de vista de tecnologia, muito da Finlândia. Sim. O nosso fornecedor tem a base lá. E algumas partes vêm em China também. Esses são os dois principais. Depois tudo é montado e checado, que é o que está acontecendo agora, né? Tem as checagens de emergência e outros processos, né? Neste momento nós estamos numa fase bem importante que é a montagem mecânica e elétrica. E aí a gente passa por uma fase muito importante que é o que a gente chama de comissionamento, que é a qualificação se esse equipamento está operando 100%. Então, se os sensores, se os controles, se os painéis estão funcionando perfeitamente. E a gente chega, inclusive, a testar todos os equipamentos em condição de emergência. Ah, na emergência, né? Que é uma etapa que vem que agora. Ninguém quer, mas tem que saber operar. Né? Nós temos que testar. Então, inclusive, a gente faz uma grande divulgação para os vizinhos, para a imprensa, porque uma situação de emergência não é algo que eles estão acostumados a ver. Tem sirene, tem agitação? Tem agitação assim. E aí eles não sabem, será que é real? Então, a gente avisa, olha, é um treinamento, é um teste. Né? Tem inclusive, daqui a alguns dias, que a gente fará uma pluma de vapor que pode chegar a 300 metros de altura. 300 metros? Então, até Porto Alegre Mas vai ver. Teste. É um teste. É um teste de emergência. E é vapor. É água limpa, desmineralizada, inclusive, então não causa mal nenhum ao meio ambiente. Mas gera aquela ansiedade. O que é isso? Né? E é simplesmente um teste para a gente ter certeza que numa situação de emergência funciona. Tem que estar tudo checado, no caso. Né? Agora, a gente falou de máquinas, de pessoas, de formação, de celulose e a matéria-prima, né? As florestas de reflorestamento, falamos do deslocamento dessas de Pelotas, das toras, né? Onde é que está hoje essa matéria-prima? Tem alguma coisa próxima ali também da CMPC, né? De onde vem essa matéria-prima hoje? Tem sim, mas vem de 73 municípios, mais de 1.000 propriedades. 73. Mais de 1.000 propriedades florestais ou mais de 1.000 fazendas. A gente chega a ter propriedades importantes lá no sul do estado, perto da região de Pelotas, até 150 quilômetros, 170 quilômetros de Pelotas a gente alcança. Traz até Pelotas do modal rodoviário depois de Barcaças. Aqui toda a região de Guaíba, Butiá, seguindo a São Gabriel também a gente tem muitas propriedades distribuídas. E em alguns casos a gente chega até a Santana do Livramento, algumas regiões mais longe, mas o normal é estar um pouco mais próximo aqui, que é mais viável. E tem que ter um fornecimento contínuo, né? Tem uma programação para isso, né? Porque retira, tem que repor e assim por diante, né? Sim, ele é contínuo porque o eucalipto leva 8 anos para ser colhido. E a fábrica não pode parar. Não pode parar, então a gente está sempre colhendo, plantando. Eu estou falando como leigo, até porque 8 anos é o crescimento dele para poder ser 8 anos e meio no ser Rio Grande do Sul. retirado, né? Para se transformar em matéria-prima. E o mercado da celulose, como é que ele funciona hoje? Né? As cotações e quais os principais mercados? Assim, como é que isso se estabelece? E só finalizando o tema das florestas, no momento nós estamos crescendo a nossa base florestal, estamos convidando produtores a vir fazer parceria com a gente, vir fazer fomento, a gente tem Ou seja, cabe mais que os 73, dá para ter mais propriedades. Sim, estamos ali. Com uma meta de 30 mil hectares esse ano, aumentar a nossa base florestal em 30 mil hectares. Quanto é que é hoje? Isso é 470 mil hectares. 470 mil. Mas a gente planta em mais ou menos metade, porque todo o rigor técnico que a gente tem no Rio Grande do Sul, de áreas de preservação permanente, reserva legal, a gente acaba usando cerca de 50%. E tem que ter uma certa qualidade o produto também, né? Para servir para a matéria-prima. Né? Mas o eucalipto é resiliente. Onde a gente tem desenvolvimento genético, a gente consegue adaptar a qualquer clima e a qualquer solo. Inclusive é uma garantia para o produtor, porque esse clima extremo que a gente está vendo... Ele é resistente? Ele é resistente. Frio extremo, calor extremo? Seca. Seca. Né? Também. Ele acaba resistindo bem depois. Mas você tinha me perguntado sobre o mercado de celulose. Né? Quando a gente olha o mercado global, o Brasil é o grande exportador de celulose para o mundo. O Canadá já foi a primeira posição e o Brasil ganhou essa posição nos últimos anos por muito investimento em produtividade industrial combinado com produtividade florestal. Ele cresce mais do que a economia global. Existe uma demanda da sociedade por mais produtos renováveis, sustentáveis, biodegradáveis, recicláveis, que é o caso da celulose, e aí acaba substituindo plásticos de uso único, né? Esse é o principal destino. Mas é uma commodity. É uma commodity também. Então, cresce, mas é uma commodity. Sujeita a variações. Sujeita a variações. Então, tudo que a gente escutou durante a pandemia, a guerra da Ucrânia, de variações das commodities globais que afetaram a inflação, acontece também com a celulose. Então, no momento também, alguns grandes projetos entraram em operação
dentre eles uma planta, uma unidade industrial no Chile, outra no Uruguai, e isso leva também maior oferta para o mercado, acaba afetando o preço um pouco para baixo momentaneamente. No longo prazo... A cotação é dólar. A cotação é dólar. No longo prazo tende a ter um preço mais equilibrado para valores mais altos em consequência dessa demanda da sociedade. Né? E está surgindo novas aplicações para essa celulose que vão além daquelas que a gente já conversou aqui. Qual é o futuro desse mercado? Cada vez aproveitar mais? Você falou em substituir o plástico, inclusive. Sim, essa é a aplicação mais tradicional, né? Substituir o plástico de uso único, né? que tem vantagem para o meio ambiente. Já falamos da indústria têxtil, mas tem algumas pesquisas um pouco mais... avançadas. Ousadas. Ousadas. Por exemplo, né? Baterias com parte de alguns dos insumos do processo de produção de celulose, que é quando a gente produz a celulose, a gente extrai o lignina e a fibra que vira celulose. A fibra vira celulose, a lignina era a cola que mantinha a fibra. Essa lignina vira um combustível, hoje a gente produz energia, né? Essa lignina tem potencial para outras aplicações, dentre elas se está estudando inclusive fazer baterias com base a lignina, então consequência da produção de celulose. A própria celulose se está estudando algumas cestas de algumas fibras naturais para aplicações do tipo, por exemplo, hoje você vem e compra um produto eletrônico, é comum, dentro da caixa vir um isopor. Isto. Né, que tem alguns impactos não tão positivos para o meio ambiente. Aquilo ali, por exemplo, se a gente acabou de fazer um investimento alguns meses atrás, numa pesquisa na Finlândia, junto com uma universidade, uma joint venture com uma startup, para desenvolver um produto que possa ser substituto e ser reciclável e biodegradável. Sim, porque o isopor aqui é derivado de petróleo, eu acho, é tipo um prodipropileno, alguma coisa assim, né? Então, se você consegue substituir por algo... Os laboratórios mais avançados estão na Finlândia, de desenvolvimento? No caso da celulose, sim, entre Finlândia e Suécia. São países que têm um percentual do seu território muito grande de floresta, supera 70% do seu território, e devido a condições extremas de clima, né, eles não tiveram o privilégio de alguns, que é o nosso caso do Brasil, de ter muitos recursos naturais, acabaram se desenvolvendo e agregar valor na indústria florestal. Então, por exemplo, você pega os principais equipamentos de colheita, silvicultura, estão desenvolvidos na Suécia e na Finlândia. Eles desenvolveram o valor agregado, os equipamentos, o uso da fibra. Aí são referências. As embalagens mais modernas, materiais para embalagens mais modernos. A gente está conversando com o Maurício Harger, contando a história da CMPC aqui no estado do Rio Grande do Sul e futuro. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, contando hoje a história da CMPC aqui no estado do Rio Grande do Sul, que chegou em 2009, desenvolveu tanto, está prestes a entregar uma nova etapa com mais produção, mais tecnologia, mais ESG e sustentabilidade. Está conosco Maurício Harger, diretor-geral da CMPC. Maurício, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acredito muito na construção, né? Os dois lados, os três lados, a sociedade, vários interlocutores sentarem para construir algo junto. É o que a gente fez, por exemplo, no projeto BioCMPC. Então, a comunidade no entorno tinha tido algumas experiências não tão positivas com o projeto Guaíba 2 e a gente sentou para construir esse conceito do BioCMPC juntos. Escutamos quais eram as principais preocupações, o que motivava receio neles, quais eram os principais medos em relação a uma nova unidade. Construímos e é um projeto que está indo fluido. Eu acredito muito nessa construção, escuta qualificada e todos sentarem. Um projeto que teve, em consequência também dessa prática de sustentabilidade, um processo de licenciamento acelerado. O próprio órgão, FEPAM, aceitou bem um projeto ISG, um projeto que traz diminuição de gases de efeito estufa, entre outras reduções de efluentes. Então, acho que essa construção junto com a sociedade é algo que a gente precisa fazer um pouco mais. E eu acredito muito nesse modelo. Tem que ampliar isso para o Estado, né? Para o ente privado, entre público também nesse processo todo. Eu vi que brilhou o teu olhar, esse projeto é menina dos olhos também, né? Traz uma gratificação especial, né? E o conceito, né? O conceito que é exitoso de construir junto, né? Então é um projeto que a gente está quase no final, a comunidade praticamente ele é transparente. E é bacana porque dá para ouvir as pessoas, né? Você sai para uma outra dimensão da construção, né?
Então, é importante isso. Maurício, a CMPC é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui e até uma próxima oportunidade. Leve nosso abraço a todos os colaboradores lá. Obrigado, prazer estar aqui. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima semana.